Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, o assunto aqui do canal vai ser Entendendo João 16:33. É um versículo da Bíblia que fala muito sobre o que é a vida, como é a nossa vida aqui na Terra, e eu vou ler ela aqui com vocês. Bom, eu vou ler aqui na minha versão. A minha versão é a mensagem, uma versão um pouco mais diferente. Então, para quem não conhece, a versão que a gente mais conhece é: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas na minha versão está falando assim: Eu estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros. Desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. E dentro desse versículo eu trouxe aqui alguns tópicos para falar sobre a vida, o que é a nossa vida com Jesus, o que é a vida mesmo. O primeiro tópico que eu trouxe aqui: a vida não é fácil, mas não é por isso que a gente tem que desistir. Bom, Jesus mesmo fala que no mundo, nessa vida, nesse mundo mau, Jesus mesmo fala que o mundo é mau, a gente vai ter muitas dificuldades. Se vocês já ouviram, a vida do crente não é fácil, a vida é difícil. E nem Jesus, ele discorda disso. Ele fala pra gente, a vida é difícil, mas não é por isso que a gente tem que desistir. O outro tópico também, dentro desse estudo, é um ponto muito importante, que a aflição é a melhor amiga da vida humana, mas o bom ânimo também. Às vezes, na vida, a gente foca tanto em coisas ruins, a gente foca tanto nesse no mundo tereis aflições, que a gente esquece que Jesus fala que nele a gente tem paz. A gente não pode desanimar. A gente tem que ter bom ânimo. Ah, mas ter bom ânimo é difícil. Sim, é difícil pra caramba. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Não tô falando que você um dia vai acordar e falar, cara, a vida é incrível, é maravilhosa sempre. Mas é entender que a sua vida ela tem um propósito, você tem um objetivo, você não tá vivo em vão. Deus soprou o fôlego de vida em você, o dia que você nasceu, ele te criou, te fez de uma forma perfeita. A vida realmente, gente, ela é pesada para todo mundo. Ela foi até para Jesus, não vai ser pra gente? Jesus mesmo fala que a gente vai ter aflição. E a aflição acontece o tempo inteiro. Eu tava numa fase da minha vida que eu não tava vendo isso que Jesus falou. Ele fala aqui, ó, tenho-vos dito isso para que em mim você tenha paz. Jesus está falando, cara, eu sei que o mundo é difícil, porque eu já passei por ele. Eu sei que você vai ter dificuldade, porque eu tive muitas dificuldades. Mas eu tô falando para você, tenha paz em mim, não desista. Outro tópico também é que Jesus já venceu o mundo. Ele mesmo fala, eu venci o mundo. Jesus ele já venceu o mundo, não é algo que ele ainda vai vencer, não é algo que ainda vai acontecer. Porque ele já venceu. Ele fala isso. Eu venci o mundo. Então, às vezes a gente fica esperando de Jesus algo que ele já fez. Às vezes a gente fica esperando de Deus algo que ele já fez. O que ele já fez? Já deu seu único filho. O que Jesus fez? Já deu sua vida por nós. Ele já venceu o mundo para que a gente pudesse ter paz nele, para que a gente pudesse prosseguir e avançar. Então, às vezes a gente vê a vida esperando algo de Deus, só que Deus já deu Jesus. Deus não tem mais nada para fazer, porque ele já te deu Jesus, a única coisa que ele tinha, a única pedra preciosa que ele tinha. Então, para de ficar esperando a vida acontecer alguma coisa, um boom, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Se a gente ficar aqui sentado esperando, é só isso, a gente vai morrer sentado. Porque se a gente não se levantar, se a gente não olhar e falar, não, vambora, eu vou, nada vai acontecer. Mas também, o que Jesus está falando aqui é que não tem como a gente levar uma vida sem Ele. Eu vou contar uma experiência para vocês do que aconteceu comigo no mês inteiro, de maio para abril, mais ou menos. E que eu fiquei 2 meses estudando esse versículo. Eu não sei o livro específico, mas eu acredito que seja Provérbios 16, o 1 ou o versículo 1 ou o versículo 9, que fala: o homem faz planos, mas é Deus quem dá a última palavra. Eu tava numa fase da minha vida que eu tava me planejando. Eu tava fazendo vários planos, só que nada dava certo. Nada que eu fazia dava certo.
Se eu planejasse, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu não conseguia fazer. E eu ficava frustrada. E eu queria colocar a culpa em Deus. Eu queria culpar Deus por algo que não deu certo. E aí não dava certo, eu ficava com raiva de mim, de Deus, do mundo, porque não dava certo meus planejamentos. Tudo que eu planejava fazer não estava dando certo. E eu me frustrava. Até que eu li esse versículo e eu comecei a entender que eu posso fazer planos, mas é o Senhor que vai dar sua última palavra. Então, o que eu entendi foi que todos os meus planos que eu estava fazendo eram tolos. Era, gente, meus planos, na verdade, em outras palavras, era assim, titica. Mas eu tô falando isso aqui porque a gente tem que levar uma vida leve, a gente tem que levar uma vida tranquila. Mas o que eu tô falando é que a gente não pode tentar controlar a nossa vida. A gente não acorda porque a gente quer, a gente acorda por a vontade de alguém maior do que nós. E eu tô falando isso aqui porque se planejar, a gente se perde tanto. Eu perdi tantos dias me planejando, fazendo coisas que não era pra mim fazer, que eu só perdi tempo. Então, não se embarace, não deixe a vida ela ser algo pesado, porque era assim que eu tava enxergando, cara, não dá pra fazer nada, eu nunca consigo fazer nada das minhas coisas, então a vida é isso, a vida é isso. O que Deus falou pra mim foi que me planejar não é nada, porque os planos dele não são os planos que eu tenho. Os pensamentos que ele tem não são os mesmos que os meus, então o que ele tá falando é pra mim confiar nele. E entender que por mais enquanto a vida seja difícil, quantas barreiras Satanás coloca na minha vida, é pra mim não desistir. E aí foi um versículo que eu vi em Provérbios 16 mesmo. Eu vi Provérbios 16, 20, que tá escrito assim: vale a pena levar a vida a sério. Tudo se resolve quando se confia no Eterno. Esse versículo se tornou um dos meus favoritos. Ele fala exatamente tudo que eu tava passando. Ele falou tudo que eu tava sentindo. Porque eu não tava levando a vida a sério. Eu tava levando a vida como eu queria levar. Só que levar a vida a sério é confiar em Deus. Levar a vida a sério é deixar que Ele fale os planos que Ele tem pra mim. E os meus sonhos. Ele falou pra mim, a vida não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Eu posso perguntar pra qualquer pessoa aqui na rua, pra qualquer pessoa em outro lugar, fora da minha casa, e a pessoa vai falar, não, minha vida não é fácil, minha vida é isso, é isso, é isso, é isso, é tererê, 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 é dificuldade. Mas levar a vida a sério, confiando em Deus, te faz ter uma vida de qualidade. E, gente, quando eu tava assim, início de querer me planejar e tal, eu vi um versículo que tá em Provérbios também. Provérbios me deu muita lapada. É um livro que estudei, que eu tomei muita paulada na minha cabeça. Muito soco no rosto, só lendo. Um versículo que falava assim: as pessoas arruinam a própria vida com sua própria insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa na Eterna. Quando eu li esse versículo, eu fiquei muito triste, porque era o que estava acontecendo comigo e, querendo ou não, era uma área da minha vida onde Satanás estava entrando, porque ele estava fazendo eu me frustrar, ele estava fazendo... Nem Satanás, não vou falar que é Satanás, porque era eu mesma. Eu não queria abrir mão dos meus planos, abrir mão do que eu tinha, porque eu olhava pro Senhor e falava assim, não, não é isso. Peraí, Senhor, deixa que eu controlo a minha vida. Só que o que Deus está falando aqui? Você arruína a sua própria vida. E depois acha um jeito de me culpar por isso. Então foi o que aconteceu comigo. Eu estava arruinando a minha própria vida e o Senhor estava falando, você ainda está querendo me culpar? Você não deixou eu fazer e você ainda está querendo me culpar por isso? Então foi uma paula de tanto. Foi. É isso. Não deixe se cegar. Deixe o Senhor te controlar. Por isso que a palavra diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio pensamento. Porque o nosso próprio pensamento, gente, só nos leva à ruína. A palavra diz também que o nosso coração é enganoso. E engana mesmo. Eu achei que eu tava indo pra uma coisa e eu tava indo pra outro caminho que não era o que o Senhor tinha. A vida, ela é difícil, mas existe uma frase que eu vou ler aqui pra vocês, que tem me ajudado muito. O fardo é leve
Se ele está pesado, você certamente está carregando algo que não era para carregar. Não abrace todas as guerras, você não é um super-herói. Realmente, a vida, ela tem que ser conforme Jesus fala, suave e leve. Mesmo com dificuldades, ela tem que ser suave e leve. Eu não tô falando aqui que você tem que ficar assim o tempo todo, mas você tem que enxergar suas fraquezas e entender que é o Senhor que te dá força. O Senhor é a sua força. Essa semana aconteceu isso comigo, né? Que eu tava indo, eu tava bem, só que chegou um ponto que o cansaço, a dificuldade chegou pra mim. Chegou, porque ela chega todos os momentos da nossa vida. E sabe como eu superei? Eu sentei na cozinha, na cadeira, e comecei a chorar. E eu entendi isso, que tava ficando pesado. Então, todas as vezes que a vida estiver pesada pra você, vai a Jesus. Ele vai te dar o fardo dele, que é suave e que é leve. Não abrace tudo, não seja tão ruim consigo mesmo. Você não é um super-herói. Você não é alguém que tem que aguentar tudo. Você não é alguém que... Você não é um homem de ferro, você não é uma mulher de ferro, tá? Então, a gente tem que aprender isso. A gente tem que entender que nós somos incapazes, mas com Deus, com a força que Cristo nos dá, nós podemos aguentar aquilo que temos que aguentar. Não somos obrigados a aguentar tudo. Eu não tô falando aqui que a gente tem que aguentar tudo. Não, mas a gente tem que entender que quando a gente não aguenta tudo, a gente tem alguém que aguenta por nós. E esse alguém é Jesus. Outra coisa aqui é que a vida, ela não é só motivação. Uma das coisas que estava me atrapalhando com os meus planos e como eu vejo a vida era motivação. Às vezes eu achava que eu preciso me motivar. Só que não, às vezes eu não vou acordar motivada. Mas ainda assim, eu preciso fazer. Isso se chama disciplina. Se eu não tiver disciplina, equilíbrio e responsabilidade, se eu me mover por motivação, então eu nunca vou fazer nada. Porque a gente desmotiva muito rápido. Desmotiva muito rápido. Às vezes essa motivação dura dias, 2 semanas, um mês, mas e depois disso? Você construiu o quê? Você tem constância com o quê? Com nada. Por isso que você tem que ser uma pessoa disciplinada, responsável e equilibrada. Mas, Milena, se eu errei, se eu caí, então você vai se levantar e vai lá de novo. Porque é isso que tá acontecendo comigo também. Eu não tô falando aqui isso tudo de João 16:33, porque eu sou uma pessoa perfeita. Eu erro muito. E eu tô aprendendo. Esse é o ponto. Eu sempre vou cair. Eu sempre vou errar. Mas eu vou aprender. E quando eu aprender, eu vou falar, eu nunca mais vou cair pelo esse mesmo caminho. Acabou. Mas eu não tô falando aqui de errar, tipo assim, amanhã eu vou pecar porque errar humano. Não. Não é isso que eu tô falando. Então é isso. A vida com Jesus, ela tem que ser leve. A vida com Jesus, ela não é uma vida fácil. Ela não tem que ser feita de motivação, porque isso de estar feliz sempre, isso não existe. A vida é difícil para todo mundo, mas entenda que com Jesus você é mais do que um vencedor e que você pode vencer, nem que seja um pouquinho todos os dias. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Meu Deus, o ângulo tá bom? Olhando pro celular, olhando pra câmera. E dentro desse versículo eu trouxe aqui alguns tópicos para falar sobre a vida.